Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada pelo Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar os podcasts, que são muitos episódios, todos eles orbitam em torno de saúde, que são temas essenciais, fazem parte da nossa vida. A nossa vida depende também, muitas vezes, dessa informação de profissionais renomados que passam por aqui. Então, você pode acompanhar o nosso podcast tanto no meu canal do YouTube, Maia Veloso, na versão Preciso, né, da nossa série, mas também no Santa Fé Cast, que fica também no YouTube, além das redes sociais da Santa Fé. Você, por favor, não só acesse, mas também compartilhe. O tema de hoje ele é muito sensível. Você sabe que existe um tipo de câncer que a medicina já sabe exatamente o que é e como evitar. Tem certeza, Maia? A gente vai falar sobre isso. Então, existe vacina, existe prevenção, existe diagnóstico precoce, por exemplo. Mesmo assim, milhares de mulheres continuam recebendo o diagnóstico do que vamos falar aqui hoje, todos os anos, todas as horas. Inclusive, a região Nordeste é campeã nesse tipo de câncer que a gente vai falar aqui, se falando do Brasil, é claro. A gente está falando do câncer do colo do útero, uma doença que, em grande parte, poderia, sim, ser evitada. O que ainda está faltando? Informação, acesso, prevenção. Para conversar sobre isso, a gente vai falar sobre esse tema, prevenção do colo do útero e a importância da vacina contra HPV. Então, a gente recebe hoje o Dr. Tiago Diniz, ele é médico com residência em cirurgia pelo Hospital Getúlio Vargas e em cirurgia oncológica em São Paulo. Ele também concluiu o doutorado em São Paulo, na área de oncologia. Ele é cirurgião oncológico do Hospital Universitário do São Marcos e atualmente é diretor clínico técnico do Hospital Getúlio Vargas e é professor do Unicet. Olhando para ele assim, né, a gente fica pensando, ele começou com que idade? Quem sabe a gente descobre, né? Porque já muito qualificado. E a gente recebe também uma autoridade no assunto, a ginecologista e obstetra, a doutora Ione Lopes, que tem mestrado pela UF, doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, a renomada Unifesp, e é coordenadora do internato de ginecologia do Unicet. Ela disse, Maia, basta falar isso, quando eu falei da bio dela, mas a gente já conversou tanto aqui hoje nos bastidores que a gente tem certeza que você vai gostar do que a gente vai trazer. E aí a gente já começa com o tamanho do problema. Eu vou começar, já que a gente está falando câncer do colo do útero, eu vou pedir licença para não começar com a doutora Ione e ir direto para o doutor Tiago, porque eu quero exatamente que você comente depois a partir do que a gente vai falar. Doutor Tiago, primeiro, muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês, é uma alegria receber duas feras aqui numa área tão importante, tão essencial. Muito obrigada. Doutor Tiago, quando a gente fala em câncer do colo do útero, a gente está falando de um câncer comum no Brasil? Olá, tudo bem? Queria inicialmente agradecer a oportunidade, parabenizar a Unicet, essa grande jornalista, Maia Veloso, doutora Ione, que dispensa comentários, uma professora aí consagrada do nosso estado, né? Então, o câncer de colo uterino ele é um problema de saúde público, né? Hoje é o terceiro câncer mais comum nas mulheres, no Brasil, no Piauí, e existem locais do Piauí, região Nordeste, região Norte, que ele chega até a ser o primeiro colocado em termos de estatísticas, né? Já em países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, Austrália, ele chega a ser o quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º câncer mais comum. Então, ele é um tumor que está intimamente relacionado mesmo com condições socioeconômicas. Infelizmente, vamos discutir isso ao longo desse podcast, dessa entrevista, não era para ser assim. Não existe nenhum câncer que tenha tanta prevenção quanto o câncer de colo uterino. Ele tem uma prevenção de exames fantástica, inclusive hoje o HPV-DNA, que é uma coisa nova, antigamente era o Papa Nicolau e ainda existe. Ainda tem as lesões precursoras, que são aquelas níqueis, as feridinhas que ainda podem ser tratadas, e tem o que nenhum outro câncer tem, que é a vacinação, que é a pauta da discussão. Então, ainda temos muito que melhorar, né? É um tumor que, infelizmente, eu estava até comentando aqui nos bastidores, foi das coisas que mais me impressionou como profissional quando eu cheguei para trabalhar em Teresina, o volume de câncer de colo uterino avançado, especialmente em mulheres. É uma doença
numa fase avançada, que causa muita dor, que tem mau cheiro, que sangra. Então, realmente é o protótipo do neoplasia que, enfim, do sofrimento. É impossível ignorar, né? E uma doença que, repito, não era nem para existir. Sim. Né? Não era nem para existir. Então, acho que esse é o apanhado geral dessa temática tão importante. Imagino que no consultório chegam casos em estágio avançado, né? Diante do que você está colocando. Para você ter uma ideia, só um pouco, assim, o básico da anatomia feminina, né? A mulher tem o útero, tem os uretérios ali na bexiga, que é onde a urina desce do rim para a bexiga. A maior causa de morte dessas mulheres por câncer de colo uterino é a obstrução desses canais da urina, né, que a gente chama de hidronefrose. E essas mulheres morrem de insuficiência renal. É a principal causa, vale até para os alunos do ENAMED, é a principal causa de morte das mulheres de câncer de colo uterino, é insuficiência renal. Se você for hoje num serviço de urgência, por exemplo, o HUT aqui em Teresina, ele tem 2, 3 mulheres lá fazendo diálise, esperando vaga em um hospital oncológico, porque tem uma doença avançada. Infelizmente, uma doença que a chance de cura já é bem menor, já é bem reduzida. Doutor Ione, muitas mulheres ainda acreditam que o câncer de colo do útero é raro, mas ele continua sendo, como disse o doutor Tiago, um grande problema de saúde pública. E a sensação que a gente tem é que, sob todos os aspectos, nós não estamos fazendo o nosso dever de casa, porque muita coisa impede desse câncer ser detectado ou ser curado, ou ele nem existir, como é o caso da vacina. Queria que você falasse sobre esse contexto. Bem-vinda. Também gostaria de parabenizar a Maia por abordar esse tema tão relevante, cumprimentar aqui o meu colega importante aqui na sede, em todo o contexto aqui da saúde feminina, masculina, que ela é oncologista, né? Por abordar também esse tema tão relevante que é o câncer de colo avançado. Para você ter uma ideia, ainda falando sobre a importância do câncer de colo, em todo o mundo, em 2020, ele foi detectado nada menos do que 604.127 casos no mundo. E desses, levou à morte cerca de 341.841 mortes. Então, e no Brasil, a estimativa desse último triênio, 2023-2025, a estimativa do INCA é que ocorram 17.010 casos de câncer. Um câncer, como o professor Tiago falou, né, o doutor Tiago falou, que é evitável. Sim. É um dos poucos cânceres, não sei se tem outro que possa ser evitado. Parece que é o terceiro mais comum, né, entre mulheres no país. No Brasil, ele é o terceiro mais comum. No mundo, ele é o quarto. Mas no Brasil, ele é o terceiro mais comum quando você exclui os câncer de pele não melanoma, que o câncer de pele é o primeiro lugar em todo o mundo, né? Sim. Mas ele só perde para o câncer de mama no Brasil e para o câncer de intestino. Não é isso, Tiago? Sim, sim. E aí, dentro desse contexto, as mulheres ainda acham que é uma raridade. Aí eu queria que você falasse da questão da vacina. Por que ela é um empecilho, na verdade, nesse tratamento, e qual é o contexto que faz com que ela não seja tão eficiente? A vacina talvez seja eu acho, na minha ótica... Sim. A vacina contra o HPV. Contra o HPV, ela é o principal artifício, principal arma que você tem de lutar contra o câncer avançado. Então, contra o câncer, por quê? Porque a vacina, ela foi liberada pelo Ministério da Saúde no Brasil em 2014. Eram 2 doses, de 0 e 6 meses, né? 2014. Aí agora, já em 2025, o Ministério da Saúde passou para 1 dose, quando os estudos mostraram que 1 dose era suficiente para dar uma proteção, né? Uma proteção eficaz de 100%, né? Então, não precisa você repetir a vacina. Então, a vacina disponibilizada pelo SUS é a quadrivalente, que ela protege. Para você ter uma ideia, o HPV, ele já foi detectado mais de 200 tipos de HPV. Desses 200 tipos, 40 tipos já foram detectados no trato genital inferior. Desses aí, selecionando, eles são divididos o HPV de alto risco e de baixo risco.
O de alto risco, os principais são o 16 e o 18. E os de baixo risco, que é aqueles que dão lesões da verruga, por exemplo, lesões feias, mas que elas não são muito... Elas são infectantes, mas não são muito oncogênicas. Oncogênica é mais o 16 e o 18, selecionado de outros tipos. Esses são os principais, mais prevalentes no câncer de cólon. E a vacina quadrivalente, que é disponibilizada pelo SUS, ela pega o 6 e o 11, que é o que provoca verruga, o 16 e o 18, que são as mais oncogênicas. Então, aí, hoje ela é muito mais fácil porque é disponibilizada apenas uma dose. E essa vacina, ela é recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Certo? E agora, nesse último ano, o Ministério da Saúde fez um resgate, chamado de vacinação resgate, para aquelas meninas que passaram da idade recomendada, que seria de 9 a 14 anos, elas têm 15 a 19 anos, então está valendo até junho desse ano, não sei se eles vão prolongar, para resgatar essa população que não teve a oportunidade de fazer a vacina e fazia agora. Então, adolescentes, adultos que não tomaram a vacina na adolescência, eles podem se vacinar? Sim, porque os principais tipos de HPV são esses que eu falei, mas que a vacina contém. Mas tem outros tipos de HPV que também são oncogênicos, mas são de menos prevalente. Eu gostei que você falou meninos e meninas. Então, 9 a 14 anos para meninos e meninas. Para deixar claro. A gente está falando, doutor Tiago, quando a gente pensa que, a vacina, ela é a principal forma de prever um tipo de câncer, como o câncer do colo uterino. A gente está falando de um novo olhar da medicina em relação à prevenção? Sim, porque assim, eu acho que a gente... O câncer de colo uterino, mas ele é diferente porque ele, por exemplo, eu chego uma paciente e diz, minha mãe, a gente leva muito em conta a história familiar nos cânceres, né? Mas se chegar uma paciente e disser, minha mãe teve câncer de colo, minha irmã teve câncer de colo, minha tia teve câncer de colo. Mas, por exemplo, se essa mulher que está me relatando isso for uma mulher virgem, que nunca teve relação sexual, nunca teve contato com HPV, a chance é praticamente zero dela ter câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo uterino, ele tem essa peculiaridade porque é como se ele fosse, né, doutor Ione, uma doença sexual. Ele é uma doença sexualmente, ele é uma DST. Né? Então, diferente, o câncer de intestino, o câncer de colo retal, tem mais alterações genéticas, hereditárias, carne vermelha, hábito de vida. Então, o câncer colo uterino, e quando a gente fala de HPV, que é a pauta relacionada a, não é só câncer de colo, né? Câncer de pênis, câncer de cavidade oral, né? Câncer de boca, de orofaringe, câncer de canal anal, câncer de vagina em mulheres, vulva. Então, ele tem essa prevalência em outros tumores, né? Então, isso é muito importante. Hoje, câncer de cavidade oral de orofaringe está extremamente relacionado com HPV, né? Então, sim, a resposta a relação com HPV, único talvez, tem um câncer de estômago que tem relação com algum tipo de outros vírus, mas é muito pouco. O câncer de colo uterino é que é o grande destaque relacionado ao HPV mesmo. Do ponto de vista da oncologia, a gente pode dizer que o impacto, digamos, dessa vacina pode ser comparado a outro tipo de avanço na medicina? Infelizmente, assim, parece que as coisas mais baratas, as coisas mais simples, mais massificadas, elas não têm um destaque tão importante, não sei, mais impressionante. Você pega doenças na oncologia que antigamente não curava, melanoma, que é um câncer de pele que hoje tem a imunoterapia que cura, que é caríssimo um tratamento desse, que está disponível em alguns convênios, ou os pacientes judicializam, mas que é o grande destaque. Eles ganham o Nobel da Medicina, tem a indústria por trás, mas aí parece que a velha vacina, a velha prevenção, o Papa Nicolau, da mulher pobre, do interior, parece que não tem assim, esse destaque, esse glamour todo, como tem outros tratamentos. Então era para ser... porque é tão básico que era para ser um grande destaque, era para estar sendo falado, mas infelizmente é esquecido, é um tumor de pessoas mais pobres, é um câncer de pessoas mais vulneráveis e que infelizmente fica um pouco para trás, mas
um grande avanço, sem dúvida alguma. Interessante que tem um recorte de tipo de câncer, de doenças, né? As doenças negligenciadas, Sim. que talvez essa seja uma questão da negligência também, porque você disse que impressionantemente, por ter uma solução simples, como é a vacina disponibilizada, o índice ainda é muito alto de pessoas que morrem, né? Pessoas que adquirem o câncer, né, de mulheres que adquirem esse câncer por conta disso, de não ter essa informação. Mas assim, é interessante como o que é simples não chega na ponta. Sim. O que falta? Informação, busca ativa, que você falava ainda há pouco. Será que seria isso? Por que é tão simples de ser evitado e a gente ainda está num ranking que é muito preocupante? Eu acho que falta informação e a busca ativa, porque os países desenvolvidos, eles têm um sistema que eles mandam mensagem para o paciente, né, para a mulher, informando que está na época dela fazer o exame de prevenção, que ela está na época de fazer a mamografia. Então, com isso, eles conseguem detectar lesões precoces antes de virar o câncer de colo. E a gente recebe mensagem, começou a receber mensagem agora de risco de chuva forte, né, de tempestade. A gente ainda não usa a tecnologia e o acesso das pessoas ao celular dentro dessa área, né? E as Eu queria pessoas... até saber de você as tecnologias aliadas, no caso de E as pessoas costumam procurar o médico não como prevenção, elas costumam procurar o médico quando estão sentindo alguma coisa. E isso talvez, como o câncer nas fases iniciais, nas fases pré-cancerosas, nas lesões pré-malignas, que são as lesões de baixo grau, de alto grau de Bethesda, que são as neoplasias intraepitelar cervical, que fica dentro do epitélio ainda, elas são assintomáticas. Então, quando elas passam a ter sintomas, um sangramento depois de relação sexual, corrimento sanguinolento, fétido, aí que elas procuram o médico, aí já está numa fase avançada. Não foi detectada numa prevenção. Não foi detectada numa fase inicial. Por exemplo, se elas têm uma verruga, elas vão procurar, porque estão vendo que o HPV ele pode se manifestar. Ele tem as lesões clínicas, que no caso a verruga, a paciente vê, se incomoda e procura o médico. Tem as lesões subclínicas, que são diagnosticadas só pelo exame de Papa Nicolau, que é a citologia, né? Citologia oncótica, ou então por uma colposcopia, precisa de um exame mais minucioso, ou então ela é latente. Essa latente é que é preocupante. A paciente adquire esse HPV, a fase principal, o primeiro pico da aquisição do HPV, ele vai de 15 a 25 anos. O segundo pico, que foi detectado há pouco tempo, aos 45 anos. Por isso que a vacina disponibilizada a partir de 15, a pessoa pode tomar a vacina a partir de 15 anos até 45 anos, porque tem esses dois picos de aumento da prevalência do HPV. E outra coisa importante, que a gente só costuma fazer o exame de Papa Nicolau, recomendado pelo Ministério da Saúde, a partir de 25 anos até os 64 anos. Então, por que não faz antes de 25 anos, mesmo a paciente tendo relação sexual? Porque mesmo ela adquirindo aos 15 anos esse HPV, a maioria dessas lesões, elas evoluem. A paciente não adquire a doença. A própria imunidade da paciente favorece com que ela elimine o vírus, entendeu? Então, a partir de 25 anos é que realmente essa infecção que ela adquiriu na adolescência está se mantendo, né? A persistência da lesão, da viremia, a persistência da carga viral está se mantendo, é que aumenta o risco de desenvolver o câncer de colo do útero. E ele leva mais ou menos 10 a 15 anos para ela ter o contato com o vírus e chegar a câncer, entendeu? Então, tem um tempo muito grande. Por isso que o Ministério da Saúde recomenda que o Papa Nicolau seja feito durante 2 anos, anual, 2 anos em seguida. Se o resultado é negativo, ele pode passar a cada 3 anos. Falta muita informação. Acho que é uma questão cultural também, né? A mulher, por exemplo, no geral, ela não busca o ginecologista, uma profissional como você, na menarca, na primeira menstruação. Geralmente ela vai quando ela engravida, né? Ou quando ela tem algum problema desse tipo que já está em estágio avançado. Aí eu queria falar com o Dr. Tiago,
O câncer, ele continua sendo um mistério assim, para a ciência. A gente tem avançado bastante. Acho que há muita colaboração na ciência hoje, muito mais nessa terceira década do século XXI. A gente está atravessando aí a metade da terceira década e tem muitas descobertas e muita coisa sendo pesquisada. As tecnologias, elas têm sido aliadas, porque, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de inovação, mas nem toda inovação é uma tecnologia. E, num contraponto, a gente se depara com algo que é cultural e que é por falta de informação, que está envolto em mitos, em preconceitos. Como lidar com esse dilema? Você que é oncologista e que se depara com tantos casos no seu consultório. A oncologia, assim, Maia, não existe hoje na medicina como um todo nenhuma área que tenha mais publicações, mais inovações do que a oncologia. Antigamente era mais cardiologia, ainda é muito, né? Já foi o tempo da infectologia, de ter muito estudo, né? Hoje é a oncologia disparado. Então a oncologia melhorou muito. As pessoas hoje com doença mesmo metastática, mesmo doença avançada, vivem 30%, 40% a mais do que 20, 30 anos atrás, né? Então a oncologia melhorou. No câncer de colo também tudo melhorou. Né? Tudo melhorou. Então, nas fases de prevenção, estão indo por partes. Então, você imagina o velho Papa Nicolau. Você precisa fazer um exame que seja bem feito, detectar alguma alteração na lâmina lá da patologia, da biópsia, para assim poder fazer um tratamento. Então, hoje, nós já temos o teste HPV-DNA. Então, isso é uma inovação, é uma tecnologia. Acessível? Né? Acessível. Então, simples, é o mesmo. O teste de HPV-DNA não é nada de outro mundo. A mulher vai fazer a prevenção normal, posição ginecológica, o médico passa aquele aparelhinho, aquele espectro, faz aquela raspagenzinha e coloca ali no meio líquido. Acabou, está feito o exame. É uma prevenção normal. Ou seja, o que eu faço? O que é esse teste? Eu agora não observo só a lesão do HPV, a ferida do HPV. Eu agora detecto o HPV. Ou seja, se o meu HPV, se o HPV é negativo no exame, para que fazer no próximo ano? Para que fazer daqui a... Então, são 5 anos sem fazer. Pode até 5 anos sem fazer a prevenção. Não que você vai deixar de 5 anos sem ir ao ginecologista. Não é isso. Mas o doutor Ione falou muito bem. Ninguém tem HPV hoje e 1 ano depois tem câncer. Ou seja, eu até brinco, falo para os alunos às vezes, e nas visitas com os pacientes, claro que não é assim, né? Ninguém tem câncer porque quer, mas o câncer de colo uterino é impressionante. Para ter o câncer de colo uterino tem que realmente assim, não vou ao médico, não quero ir ao médico, não quero fazer exame, porque tem que ser muito isolado sobre todos os sentidos. Tem que ter o HPV. Né? A maioria das pessoas 40, 50% da população tem HPV e não causa nada, então tem que ter o HPV. O HPV tem que causar uma lesão. Essa lesão tem que NIC1, NIC2, NIC3, que levam anos, que são lesões benignas. O NIC são displasias, o doutor Ione até falou, são displasias, são ferimentos assim, para a população leiga, né? Que muitas vezes não dá sintoma, não dá, só é visto realmente naquele aparelhinho que o ginecologista faz lá a colposcopia e na hora da biópsia. Então, são displasias, são ferimentos, então tem HPV, tem esses ferimentos que a maioria deles involuem, volta para o normal. Uma vez, aí não fiz nada, desenvolveu o câncer. Aí o câncer pequeno, 1 ano, vai crescendo. Ou seja, para chegar numa doença avançada, que é a quantidade que nós temos, leva muito tempo. Então, nas fases precoces, a tecnologia, que foi sua pergunta, melhorou bastante em relação a isso. Na doença um pouco mais avançada, que na doença ainda localizada, por exemplo, que o tratamento envolve a cirurgia, que a base do tratamento é a cirurgia, também melhorou muito. Hoje as mulheres são operadas por vídeo, cirurgia, então isso é uma tecnologia. As mulheres podem ser operadas por robótica, que melhora o resultado, né? Ou seja, isso também é um avanço. E na fase pior, no pior cenário, que é uma fase mais avançada, aí foi onde mais nós melhoramos, com a imunoterapia, com tratamentos, ou seja, pacientes com doenças incuráveis, que hoje passam até curar. Tem alguns pacientes que isso é imaginável, que tomando uma medicação, às vezes tomam um remédio, tomam um comprimido todo dia, e você imagina uma mulher com 60, 70 anos, vive 20 anos com a doença metastática, ela vai morrer com 90 anos de outras causas. Então, a oncologia, ela, no caso do câncer de colo uterino, claro que tem tumores que são mais destaques em termos de tecnologia e o que melhorou em inovação. Mas o câncer de colo, ele também tem isso aí. Então, tanto na prevenção quanto na doença inicial,
enquanto na fase mais avançada, sim, melhorou bastante e as mulheres conseguem viver mais e com qualidade de vida. Isso é muito importante. Essa área, ela é multidisciplinar? Por exemplo, todos os médicos que a gente vai hoje diz, pratica atividade física, não coma industrializado, coma menos isso, coma mais aquilo, faça não sei o quê, que você vai viver mais e vai evitar vários outros problemas, né? E aí na área do câncer a gente tem visto falar mais sobre isso, não é mais aquela coisa distante, até porque com a quantidade de informação que a gente tem, a gente sabe muito rápido. Acho que a maioria das pessoas tem um caso de câncer na família. A maioria das pessoas, por incrível que pareça, quando a gente está falando de Brasil, e principalmente do Nordeste, desse tipo de câncer que o Dr. Tiago disse que é um câncer que é como se ele afetasse pessoas mais de baixa renda, né? Por conta da desinformação, do acesso à saúde e várias outras coisas. A minha pergunta é, o multidisciplinar, um médico ajuda o outro ou uma área ajuda a outra hoje? No sentido de que eu falei que todo mundo está recebendo informações. Porque às vezes você vai num médico que ele pode desconfiar de alguma coisa. Isso vale para o câncer? Isso vale para esse tipo de câncer do colo do útero, cuja prevenção é a vacina, a HPV? Em todas as doenças, né, da área médica, o atendimento multidisciplinar, ele é importante. Mas isso acontece, isso é prática? Eu queria chamar a atenção, você falou num ponto bem importante aí dentro do câncer de colo, chamar a atenção para um fator que até o Tiago também tocou aí, que é a imunidade. Sim. Então, as pacientes que adquirem HPV e elas são imunocompetentes, ou seja, a imunidade dela tá boa, e outro paciente que a imunidade está comprometida, por exemplo, paciente com lúpus, paciente que convive com HIV, paciente transplantada, são pacientes que têm imunidade baixa, que tomam medicamento, imunossupressores para diminuir essa imunidade, né, algumas dessas doenças. E a evolução do HPV nessas pacientes é muito mais grave. Tanto é que o Ministério da Saúde liberou até de 9 a 45 anos as pacientes que tiveram violência sexual. A violência sexual é a parte, né? Mas pacientes que sofreram violência sexual, pacientes imunodeprimidas que têm a imunidade comprometida, soro positiva, né? Pacientes que convivem com HIV, pacientes transplantadas, paciente oncológica que tem essa imunidade baixa, ele disponibilizou na rede pública a vacina. Então, para essas pacientes não é uma dose, são 3 doses. São pacientes que têm Agora a mulher está sempre a imunidade no centro do que acontece mais com ela. Porque esse vírus, ele é uma infecção sexualmente transmissível. Sim. O contato é sexual. Primeiro contato dela. Então, quanto mais precoce a paciente iniciar essa atividade sexual, maior a possibilidade ela vai ter de adquirir o vírus. Tá? E se ela tiver uma imunidade boa, por isso que as prevenções, os testes que ele falou da biologia molecular, o DNA, HPV, ele só é realizado depois de 25 anos. Então, o Ministério da Saúde recomenda que seja de 30 a 35 anos, ou então de 25 a 30 anos. Ela, em vez de fazer o Papa Nicolau, ela comece o rastreio fazendo o teste DNA HPV. Porque aí você já sabe se ela tinha Acho que precisa anteriormente. Falar mais sobre isso, né? E outra coisa, essas meninas, se ela tem uma imunidade competente, cerca de 2 anos depois ela elimina o vírus. Tem casais que se separam, né? Porque... Sim, porque aí a comunicação médica, a relação médico-paciente, ela é muito importante. Se o médico vai dizer para o paciente, ele recebe um exame e ele já disse ao paciente, você tem o vírus do HPV, ela é uma doença sexualmente transmissível, ela não tem importância para a família como tem outras. A maioria sabe que é, né? Não, a maioria, nem sempre eles não sabem. Ele até diz assim, minha mãe morreu de câncer de colo, porque ele não sabe dessa relação da etiologia, né? Aí você diz, não, é importante que sua mãe teve um câncer de mama, um câncer de ovário, né, que tem uma relação com a genética, né? Mas o câncer de colo não, ela é uma infecção sexualmente transmissível, ela precisa Foi você ter ou contato seu marido? com o vírus, né? Isso é comum, essa briga fica você de tem, onde... você tem que dizer... Conta, doutora. Ele não vai poder contar, talvez. Assim, tem dúvidas desse nível, fui eu ou meu marido? Claro. Então, assim, isso acontece. Quanto maior o número de parceiro, maior a possibilidade dela adquirir o vírus. Então, ela nem vai saber de quem. Não vai nem saber de quem. A literatura
mostra que cada parceiro novo, ela tem um risco de 15 a 25% de adquirir o HPV daquele novo parceiro. Então, se ela tem vários parceiros, ela é uma paciente de risco, né, vulnerável. Então, jovem, se ela começa a relação sexual cedo, ela aumentar a janela de possibilidade de adquirir o vírus. Quanto mais cedo ela começa a relação sexual. Agora, casais também que se separa, tipo, foi ele, a mulher disse que não foi ela, o marido disse que não foi ele. Eu digo, essa discussão, eu digo até às vezes por casal, e coloca a gente em saia justa, doutor. Eu digo, olha, eu acho que não, é uma discussão, desculpa, mas eu acho que é uma discussão boba até. Eu costumo até brincar, eu disse, ao menos que assim, nasceu um para o outro e nunca na vida tiveram, porque é muito de quem pegou, é bola para frente, não adianta ficar olhando para trás, discutir, é se ajudar e tratar, e não adianta, é uma doença sexualmente transmissível que resolve, é só fazer acompanhamento e ponto final. Sim, não tem eu que ficar, costumo dizer assim, olhe, como é uma doença que ela se manifesta após vários anos do contato, pode ser que seu marido tenha adquirido essa doença lá quando ele começou as primeiras relações sexuais. Depois que você casou, você ameniza, né? Depois que você casou, eu não tenho como te provar que foi ele, que pode ser que tenha sido antes. Você já convenceu alguém dizendo isso? Já. Só não é de lençol. Tem gente que quer de toalha, que é do vaso sanitário. Não é. Ninguém pega HPV. Sexualmente tem que ter a relação sexual. Foi um vaso sanitário. É pouco provável, né? E na prevenção ela evoluiu muito, assim como o doutor Tiago falou, né? Evoluiu muito com a entrada da biologia molecular do teste de NH-HPV aqui no Brasil. Que o ano passado o Ministério da Saúde aceitou. Por que ele aceitou? Teve uma reunião em Genebra, em 2020, em que a Organização Mundial de Saúde convocou todos os países, todas as nações, ou pelo menos grande parte das nações, para discutir a erradicação do câncer de colo, ou pelo menos tornar um número muito pequeno, né? Sair daqueles milhões que a gente vê aí, aqueles 1000, né? Milhões não, aqueles 1000 que aparecem, né? E ela fez essa reunião e teve 3 estratégias, 3 metas para esse país para erradicar o câncer de colo até 2030. Então, foi em 2020, ela deu 10 anos para esses países. E o Brasil estava presente. O que é? É a meta 90, 70, 90. Que 90 é esse? O 90, que 90% das meninas até 15 anos sejam vacinadas até 2030. Que 70% das mulheres na idade de 25 a 45 anos tenham recebido um teste eficaz, que é o teste de biologia molecular. Tenham feito 35 e 45. E os outros 90, que 90% das pacientes que tenham sido detectados com a doença, seja lesão precursora, seja um câncer, que elas estejam fazendo o tratamento adequado. Aí o Brasil quer cumprir isso aí, por isso que ele está indo para essa segunda parte. Se a Austrália diz que só vai eliminar em 2035, né? Onde toda a população vai ser vacinada, imagina o Brasil. Porque aí era até 2030, né? A Austrália está dizendo que vai conseguir. Nós já estamos em 2026. Em 2035, a gente já está em 2026. Claramente, doutor Tiago, a gente está diante de um câncer, de um problema gigante, cuja barreira não é científica, é cultural, né? No caso do Brasil. Assim, particularmente assim, dos tumores que a gente trata, eu gosto muito dessa parte. Meu doutorado é em câncer de útero, na parte de endométrio, né? Uma parte que eu estudei muito e eu me comovo um pouco, assim, mais por o tanto que pode ser prevenível um tumor desse. E eu já vi muito e vejo, eu já fiz exame ginecológico em paciente que, ao colocar o espéculo, aquele aparelhinho, começou a sangrar ali, que eu já, um paciente de 16 anos, você imagina, um sangramento que tem que colocar compressa ali, não para, corre para o centro cirúrgico, corre para a urgência, bolsa de sangue. Então isso é algo realmente assim, né? Então, qual a explicação disso? É a mesma explicação como recente, passando visita com os pacientes, com os estudantes, paciente com tumor no rosto desse tamanho, que eu digo. Aí os estudantes e as pessoas ficam, por quê? Doutor, mas por que aquilo não surgiu assim? Aquilo não foi da noite pro dia, aquilo foi uma ferida, aquilo tem 20 anos, 30 anos pelo menos. Então, ou seja, está literalmente, como o povo diz, na cara da gente
Sim. Então, Maia, isso é multifatorial. As pacientes, as mulheres, os maridos têm que fazer o papel deles. Não é culpa só do Estado, não é culpa. A prevenção, ela está aí disponível, né? Em todos os postinhos, mesmo que se tiver difícil acesso, é muito barato fazer isso num serviço privado, né? Muito barato fazer um teste desse de HPV DNA, ou uma colposcopia, ou um Papa Nicolau. Tem médico, não falta médico, tem médico sim, né? E o que o governo poderia fazer, eu acho que estimular a questão, será se nas escolas estão cobrando cartão de vacina para matricular? Será se esses programas de Bolsa Família, Bolsa Escola, por que não cobra para renovar o Bolsa Escola? As mulheres têm que ter o exame de prevenção. Ótima ideia. Né? Tem que ter a mamografia, tem que ter a Aproveita outros processos. Só renova se tiver o cartão de vacina, se tiver do o jeito filho que você na recebe escola. Bolsa Família, se tiver Pronto, um filho na escola, porque são essas pessoas que são as mais vulneráveis e as mais afetadas pela doença. É então, uma política pública que pode ser simples, adotada, assim, né? Não é difícil, é o que já tem, só tornar obrigatório algumas medidas que eu acho que resolveria, ajudaria, aí talvez em 2030 ou 2040. Não a adianta. Austrália está em 2035, o Brasil não vai. Não adianta você criar tecnologia e disponibilizar se não tiver uma organização pública de como fazer. Não adianta ele liberar esse teste de DNA HPV para a população e não fazer de uma forma organizada. Então, assim, ele liberou, não foi para todo o país, não, em 2025. Foi liberado para 12 estados. Foi liberado para 12 estados. O Piauí não está incluído. Então, é Rio de Janeiro, São Paulo, não sei se você viu. Pernambuco, que critério é esse, gente? Pernambuco, Bahia, Ceará. O Ceará foi contemplado, mas ele quer contemplar até dezembro de 2026, incluir todos os estados. Mas, inicialmente, são esses 12. Os estados mais populosos para Minas Gerais, o indicador de impacto ser maior e ser Minas Gerais, Roraima, o Pará. Então, foram 12. 12 eu fico estados. olhando vocês são... Eu estou diante de 2 professores do Centro Universitário Unicet, né? Assim, e dois médicos absolutamente comprometidos e capacitados. E aí, quando assim, me comoveu um pouco você falar, começando pelo Dr. Tiago, dizer assim, gente, como foi que chegou até aí esse tumor? Como é que essa menina de 16 anos sangra num exame que ela tem que ir imediatamente para uma sala de cirurgia? Aí eu fico pensando também na formação dos médicos no Brasil. Queria que você falasse disso, vocês falassem disso. Isso. Porque assim, a gente está diante de um divisor de águas importantíssimo, quando finalmente se alertou que a medicina não é um negócio, não pode ser, ela não começa por aí. Ela pode até ser um modelo de negócio mais exitoso e que cumpre o seu papel e que coloca nos hospitais, nas cidades e nos lugares médicos competentes e qualificados. Então, a gente está diante dos Enamedes da vida de tudo. E aí a gente vê o nível dos professores que vocês são aqui do Unicet. Queria começar pelo Dr. Tiago, que eu vi, assim, você assim, visivelmente novíssimo, não vou perguntar a sua idade, eu quero saber por que você escolheu a oncologia daqui a pouco, mas assim, é visivelmente comprometido com a qualidade, com o olhar muito humanizado. Quando eu vi você falando ainda há pouco, eu enxerguei um olhar humanizado. De onde nasce isso? É na faculdade? Boa pergunta. Maia, recentemente eu disse numa colação de grau, estava falando, né, como professor lá, e eu disse, a medicina, ela pode passar já passou por muito, agora essa questão de faculdades, do número de alunos, né, comentando, aí vem na média, então já passou por muitas fases. Mas uma coisa, sempre assim, medicina sempre vai ser um curso de quem gosta de estudar, de quem tem compromisso. Pode ter o comentário que for, é muito aluno, menos aluno, mas medicina, está aqui doutor Ione, 40 anos de sala de aula, 30 e poucos, não, muita 30 e poucos anos. Muita experiência. Uma grande professora, ela vai falar isso também. Mas assim, não adianta, é o compromisso, é o comprometimento que nós temos. Nós estamos formando medicina, tudo bem, tem a importância financeira, tem a importância, né, é o cuidar, mas o que nós estamos fazendo para melhorar isso? Eu, certa vez, no interior, estava atendendo uma paciente, uma idosa, isso tem uns 3 anos,
e que ela disse que estava sangrando. Estava sangrando. Por que uma mulher idosa vai ter sangramento? Alguma coisa está errada, né? E aqui estou falando sem nenhum comentário sobre colega, mas ela me disse que já era o 4º médico que ela passava, e quando eu levantei para examiná-lo, eu disse, eu vou examinar, fazer, né? Ela virou para mim e disse, a filha disse, olha, ele vai examinar a mamãe. Eu fui a neta, né? Ele vai examinar, né? Como se fosse algo, né? Quando eu examinei... Foi a primeira vez que ela foi examinada. Quando eu examinei, um baita de um tumor de colo uterino, né? Fiz a biópsia, tava a doutora Ione caindo tumor, esfacelando. Peguei assim, só peguei uma curetinha, botei no frasquinho no formal. Esse exame, inclusive, eu trouxe para Teresina. Paguei o exame para ela, baratinho. Deu câncer de colo uterino. Essa mulher, inclusive, tratou no hospital de Teresina. Fez rádio, fez químio. Inclusive, tá bem hoje, né? Então, assim, o que faltou? Eu dou esse exemplo em sala de aula às vezes. Então, faltou ali faltou a... qualidade médica. E isso, Maia... Capacidade. Isso não é extraordinário, não é nada uma mulher idosa, isso não é exceção da prova, isso não é exceção da medicina, isso é uma coisa básica, é assim, eu até brinco, igual o céu é azul, assim, isso é uma coisa básica, uma mulher com 75 anos que está sangrando, e agora também com os alunos aqui do Unicet, a gente tem prática no Hospital Oncológico aqui em Teresina, e é impressionante, dia de sexta tarde, nós estamos lá, e eles ficam impressionados com as histórias dos pacientes, que é a mulher, ou é o homem que tem uma hemorroida, que sangra essa hemorroida e já foi 20 vezes no posto. Diz, minha gente, que hemorroida é essa que tem alguma coisa errada? Que tosse é essa que não melhora? Que pneumonia é essa que não melhora? Que ferida é essa que não cicatriza? Que vermelhidão na mama é essa que nunca fica boa com pomada nenhuma? Então tá ali a luz vermelha ligando. Então nós temos que ter esse incômodo, nós temos que nos incomodar com isso. E eu brinco também, falo em sala de aula, diga para esse paciente, moço, vá para a cidade, pague, pegue, mate um frango, mate um animal seu, uma coisa junto, faça uma rifa, pague uma biópsia, que isso aqui é um tumor, isso é um câncer. Então, não é todo paciente que chega dessa forma, mas o que chega tem que incomodar a gente Sim. Tem que se levantar da cadeira. Né? Não pode. Então, medicina é isso. Então, os estudantes têm que ter isso em mente, tem que ter essa vontade e tem que estudar. Não adianta ser um médico experiente, ser um médico bom, mas se não tem conhecimento, não adianta. Eu tenho muita vontade, nossa, eu sou tão bom, eu sou bondoso, eu gosto de ajudar as pessoas, mas se não estuda, tá ruim. Então, médico bom é que estuda e que tenha boa vontade de ajudar as pessoas. Quando saiu essa notícia sobre a qualidade das universidades, das faculdades do Brasil de medicina, eu fui pesquisar, né, a importância dos campos de prática. Como pode existir uma faculdade, um centro universitário de medicina sem campo de prática? O Unicet tem mais de 12 campos de prática e só aumentando. Né? Então, assim, o compromisso é muito grande com essa formação, porque é a prática, é o professor qualificado, é o professor com doutorado, sabe? É humanizado. Isso é muito importante na formação. Agora, eu queria o seu depoimento. A consulta médica, eu queria dizer, acrescentar aí do que o Tiago falou, a consulta médica, ela se baseia, primeiro, na anamnese. Você vai ver a história do paciente. Não se concebe você pular passos de uma consulta médica. Ela se baseia na anamnese, no exame físico e nos exames complementares para você fechar a sua hipótese diagnóstica. Simples, óbvio. Então, né? Aqui no CISID, vou dar um exemplo aqui do CISID, a semelhança do que o Dr. Tiago falou. O CISID é o Centro Integrado de Saúde Irmã Dulce, que é um campo de prática do Unicet, da graduação e do internato. Para quem não sabe, da graduação e do internato. E esse foi na graduação. A gente estava na graduação, atendemos uma paciente, não era na pós-menopausa, era uma paciente no MENAC, uma paciente em idade reprodutiva. Essa paciente, se eu não me engano, ela tinha 39, 41 anos, por aí assim. Nova. E ela chegou com a queixa de que estava com sangramento irregular, né? Ela até falou assim, eu fico boa hoje, amanhã, depois da manhã já volta. E se eu tiver relação, já sangra de novo. E aí ela disse, e hoje eu estou sangrando. E aí os alunos disseram assim, então a gente vai marcar outro dia, né, professora? Vamos passar a medicação? Não, nós vamos examinar. A gente não pode coletar a lâmina para fazer Papa Nicolau hoje. Mas nós vamos examinar, o exame físico faz parte. Quando a gente colocou o espéculo,
vaginal, ela estava com um câncer invasor, já estava esofítico, a lesão esofítica, que nós fizemos já a biópsia dela. Tá aqui, a senhora leva, e a senhora já vai procurar. Eu fiz até um toque retal nela, ver se tinha comprometimento lá dos parâmetros e tudo. Mas não tinha, assim, estava ainda uma lesão restrita ao colo. Então, um estadio que dava para operar. Esse dia, né? Que dava para operar. Pois é, e aí ela saiu com o vidrinho no formol para mandar fazer o exame, e eu já transferi, não quis nem saber o resultado, porque eu sabia que aquilo ali era um tumor realmente de colo. E ela já saiu daí, colocamos um tampão, né, para poder... Quer dizer, você viu a importância do campo de prática? Ela pagou, acho que R$30, R$50 pela consulta. E já saiu com são mais de 20 material. especialidades médicas no CESID. Os alunos acadêmicos de medicina tiveram uma aula. Isso não se aprende lendo um livro. Não tem livro. Não tem como. Então, assim, é sobre isso, gente. É sobre isso, né? E aí a gente estava falando do Unicef, só para encerrar, a gente dizer que tem as vacinas disponíveis lá na Santa Fé, né? No Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. A gente ficou falando vacina para todas as idades, todas as vacinas disponíveis. Aliás, aquilo não para de obra, né? Gente, as pessoas só falam nisso, né? E diz que vem aí o centro cirúrgico. Chega o olho do doutor Tiago ali, brilha. Da doutora Ione também. Depois vem o centro ambulatorial, vem cardiologia, vem UTI, vem área de esterilização. Gente, tem tanta coisa por vir ali. A professora Tânia Sampaio, que é reitora do Unicef, é a diretora-geral da Santa Fé, ela realmente tem um cronograma pautado em fazer o melhor. Então, assim, o melhor para ela é inegociável. E principalmente focado nessa questão da qualidade médica, né? Já que lá é internato, tem residência também, né? Em uma área super importante, acho que é neonatal, né? Neonatologia, lá da Santa Fé, que é a residência. Eu acho que é sobre isso, é a gente prestar atenção na nossa vida, na nossa saúde, a gente não negociar de jeito nenhum e não chegar no nível que chegou aqui. A gente teve ótimos insights aqui. Então, para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para, tipo assim, o que as pessoas não estão prestando atenção, o que elas não estão fazendo que precisam fazer quando se trata de saúde e particularmente num câncer que mata tanto no Brasil. Bom, a mensagem que fica é que é uma doença que tem múltiplas prevenções, foi falado. Não existe nenhum câncer, que é uma palavra que assombra, que assusta, que as pessoas têm até medo, né, de falar o nome, fala até aquela doença, fulano morreu daquela doença ou tem aquela doença. Não existe nenhum tumor, nenhum tipo de câncer com tamanha prevenção. Então você tem a oportunidade de vacina, você tem a oportunidade de fazer o velho e bom Papa Nicolau, você tem a oportunidade de fazer o teste HPV-DNA. Uma vez passou por tudo isso e tem a doença, tem a chance de fazer só uma conização, só uma raspagem e ficar boa. Uma vez passou, avançou, tem a chance de fazer uma histerectomia, de tirar o útero, uma doença inicial. Ainda passou. Doença cresceu. A quimio-radioterapia, a gente não falou muito de tratamento, mas a radioterapia e quimioterapia cura também o câncer de colo uterino sozinho. Mesmo um tumor grande numa fase, né? Mesmo uma doença numa fase mais avançada, aqueles tumores grandes, veja, tem várias pacientes que ficam boas. É um tumor que responde muito bem à radioterapia, que é uma coisa também que melhorou muito. A radioterapia antigamente, que é um foco de energia, é como se fosse uma tomografia na região pélvica, antigamente acabava pegando em outros órgãos, no intestino. Hoje é mais focado ali no tumor, então foi outra coisa que melhorou. Então a doença, ela melhorou como um todo, né? Eu acho que o que as mulheres não podem é auto-negligenciar-se, assim, não pode. Então, sentiu, você vê, doutor Ione, essa história é clássica, né? O sangramento é o principal sintoma, inclusive, que é o sangramento na relação sexual, que para os alunos chama sinusorragia, né? É o sangramento na relação. Então, não é normal. Poxa, toda vez que eu tenho relação com meu marido, com meu namorado, meu parceiro, eu estou sangrando. É um corrimento que não melhora. É a pós-menopausa que voltou a sangrar, é uma perda de peso inexplicada, é um aumento da barriga, um ascite, um líquido, enfim, uma dor que não melhora. Então, as mulheres, eu digo sempre, eu tenho medo de... As mulheres e os pacientes dizem isso. Eu prefiro não ir que eu tenho medo.
a doença ela vai bater na porta, ela vai chegar, vai doer, vai incomodar. Então, numa fase, você tem que ter medo, numa fase avançada. Então, câncer tem cura, mas câncer de colo uterino numa fase inicial, 90% cura. 90% cura. Sim. Então, é isso. Fica aí essa dica para todas as mulheres: não tenham medo, façam seus exames de prevenção, cuidem-se, façam atividade física, comer menos carne vermelha, tem que comer, né? Fumar de jeito nenhum. A gente fala de álcool, né? Uma cervejinha e tal. E um cigarro, não, pelo amor de Deus, cigarrinho não existe isso. Fumar não pode, inclusive tem alta relação de tabagismo com infecção de HPV, né? E, mais uma vez, parabenizar e agradecer, e eu sempre falo que a principal arma para tudo isso, para combater câncer, combater doença, é a informação. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago. Doutora Ione? Só complementando aquela história, me lembrei agora, a paciente trazia várias receitas de anticoncepcional para parar o sangramento, essa do câncer de colo, né? Então vai ir no colega, o colega estava sangrando, não, toma esse anticoncepcional, depois você vem. Ninguém examinou. Se tivesse examinado, tinha visto, né? Então, o meu recado final aqui, além de parabenizar a Maia pela escolha do tema, né, bem relevante, que vai ajudar muitas mulheres. Tenho certeza que aquelas mulheres que estão em casa, que ficaram agora mais alerta para procurar o ginecologista, que a saúde íntima, ela tem que ser vigiada. É um autoconhecimento. Né? Então, ela tem que cuidar e ir para o ginecologista de preferência anual, porque ninguém vai só fazer prevenção de câncer de colo, né? Existem outras doenças que afetam a genitália, né? Então é uma oportunidade dela ir. E outra coisa, o Papa Nicolau, ele não morreu, né? Ele está ainda agonizando, mas não morreu. Por quê? Porque tem muitas regiões aqui do Brasil, longínquas, que não chegou ainda o exame do HPV, do DNA HPV. Isso é coisa de futuro. Então, ele tem ainda as suas indicações. Por exemplo, se a paciente faz um teste de DNA HPV e dá positivo, ele tem que fazer a coleta do Papa Nicolau, com o mesmo material que ele fez a pesquisa do DNA HPV, esse do meio líquido que o doutor Tiago falou, né? Esse mesmo material não precisa ela coletar novamente. Aí ela vai fazer um Papa Nicolau para poder saber se ela tem uma lesão precursora, que são de 3 tipos. Lesão, 3 tipos, mas são divididos em 2 grupos, lesão de baixo grau e de alto grau, para saber se é uma lesão realmente precursora, porque essa lesão de alto grau é que vai desenvolver o câncer. Então ela tem que fazer o Papa Nicolau de qualquer forma no momento, né? Então o DNA HPV é para detectar o vírus, mas o tratamento pode ser necessário ela fazer o HPV, aliás, fazer o Papa Nicolau, né? Então, às vezes, ele é necessário. Então, a mulher tem que se cuidar, procurar o ginecologista de uma forma rotineira, anual, né? E ter os cuidados, também os cuidados de fatores externos que poderiam associar. Não fumar, né? Que o fumo, ele diminui a imunidade, portanto, a paciente que fuma é uma paciente de risco de adquirir o HPV também. Ou seja, a gente de boa alimentação. Um longo caminho, mas a gente teve uma aula aqui. Obrigada ao doutor Tiago de ter falado do tratamento, que a gente não poderia deixar de abordar, na verdade. Agradecer ao doutor Tiago Diniz, a doutora Ione Lopes, que são professores do Unicet. A doutora Ione atua lá na Santa Fé. O doutor Tiago, você começou por quê? Oncologia? Foi um caso particular? Eu fiquei lhe devendo essa pergunta. Devendo e aos nossos internautas. Não, eu sempre quis... Porque geralmente quando tem alguém muito apaixonado, que começou muito cedo... Eu fiz medicina e sempre quis fazer cirurgia como especialidade. Quando terminou cirurgia, que hoje são 3, na época eram só 2 anos a residência, e aí fica agora aquela... Agora são quantos, doutor? Agora são 3 de cirurgia. São 3. Mas a sub são 3. Então eu fiz 2 mais 3 de cirurgia. Aí quando terminou os 2 anos, eu vou fazer uma sub. Aí eu fiquei, plástica eu não quero, não tenho... Urologia não quero, vascular não quero. E aí eu acompanhava Dr. Sabas, Dr. Raimundo Viana, achava aquilo. E eu vou fazer cirurgia oncológica, né? E aí fiz cirurgia oncológica e muito bom. Não me arrependo, é prazeroso. E esse foi mais um podcast que você encontra na minha plataforma digital, que é um hub de conteúdo, tanto no canal do YouTube Maia Veloso, e a gente chama esses podcasts de Preciso Talkcast, e você encontra também no Santa Fé Cast.
né? Então, é uma collab que a gente faz em torno desses temas essenciais. No caso do Preciso, além de agradecer o convite para mediar, né, esses conteúdos, esses podcasts, através do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, eu queria também agradecer ao SENAC, que é nosso parceiro. O SENAC está com a agenda de cursos técnicos de 2026 já toda com os cursos começando, é tipo últimas vagas. Se eu fosse você, corria no pi.senac.br e fazia a sua matrícula rapidamente. Você consegue negociar, tipo, é fácil cursar e é fácil pagar? Pois é bem a pegada do SENAC. E acompanha também os eventos que o SENAC tem participado e que tem realizado, não só em Teresina, mas em outras cidades do estado do Piauí. No total, são 13 unidades em regiões estratégicas do Piauí. Então, é isso. Eu fico por aqui, você por aí, e é claro que a gente se encontra não só aqui de preferência, né? Tchau, até a próxima.